Bom dia pessoal, obrigado mais uma vez, por estar aqui, poder falar um pouquinho dos retornos da família Macro no mês de agosto, um pouquinho também de onde vieram esses retornos e, por fim, um pouquinho do cenário e as nossas posições atuais. Tá? Começando aí pela performance, o mês de agosto foi um mês bom para os fundos da família Macro. O XP Macro subiu 2,21% no mês e agora acumula 18,53% no ano. E o fundo XP Macro Plus subiu 3,32% no mês, tá? E agora acumula aí aproximadamente 31% no ano. Pegando um CDI aí de 7,74, a gente está falando aí que o XP Macro tá acumulando aí no ano em torno de CDI mais 11, e o XP Macro Plus está acumulando um retorno de CDI mais 23,5% no ano. Entrando agora um pouquinho nos retornos dos mercados em agosto, eu acho que a principal mensagem foi a grande divergência de performance que a gente viu, tá, no mercado americano e aqui no mercado brasileiro. A gente olhando para bolsas, podemos falar, a bolsa americana, S&P, caiu aproximadamente 4%, enquanto a bolsa brasileira aqui subiu 6%. Então, vimos uma divergência de performance, o relativo aí de quase 10% no mês, é bastante. Olhando para o mercado de juros, aconteceu a mesma coisa. A gente viu lá fora os juros americanos, tá, em diferentes prazos, subindo aí entre 40 a 80 basis points, enquanto aqui no mercado brasileiro, a gente viu as taxas nominais aqui caindo entre 40 a 80 basis points, dependendo do prazo. Então, uma divergência também relativa muito forte. O mercado de moedas é que foi mais mixed, Se a gente pegar o dólar real, foi basicamente estável no mês de agosto. Agora, passando para as atribuições de performance, assim, o fundo XP Macro conseguiu capturar justamente essa divergência relativa de performance no mundo. A gente conseguiu ganhos positivos, aí, pegando essa queda dos mercados americanos, basicamente com posições, as mesmas posições que nós vemos carregando ao longo de todo o ano de 2022, a gente teve ganhos aí na posição tomada em juros, agora com posições, a gente alongou da parte curta para a parte mais longa, tomadas em juros americanos, e também tivemos ganhos na posição vendida em bolsa americana. E no Brasil, essa tem sido uma novidade no nosso posicionamento, aí já tem um mês e meio, a gente teve ganhos com posições otimistas em Brasil, pegando parte dessa alta da bolsa e também pegando a inflexão, aí, a queda dos juros nominais que a gente teve no mês de agosto. Basicamente, passando para cenário, a gente continua com a visão de que os países desenvolvidos continuam atrasados no processo de normalização monetária e, segundo o que o Powell acabou de falar, no Jackson Hole, ainda terão um longo caminho pela frente. A novidade que a gente vê, passando para o Brasil, é que a gente começou antes o ciclo de alta de juros e a gente deve terminar antes também. Então, diante disso, a gente tem uma visão e a gente vem trabalhando isso no fundo, de que os ativos de risco lá fora vão continuar performando mal, nessa luta que o Fed está tendo contra a inflação. E o Brasil, pelo contrário, desde a virada agora do semestre, mais precisamente agora em agosto, depois da última reunião do Banco Central, a gente começa a ver um sinal de que os ativos de risco poderão começar a melhorar a sua performance aqui no Brasil, tá? Com os mercados antecipando aí essa discussão, uma potencial melhora inflacionária e, naturalmente, uma queda de juros lá para frente, tá? Então, uma questão ainda incipiente, mas que provavelmente deverá vir ali no início de 2023. A principal mensagem que a gente quer passar aqui, eu acho que é que os países, Estados Unidos, Europa e Brasil, estão em diferentes estágios do ciclo econômico. Estados Unidos e Europa de um lado e Brasil de outro. Aqui a gente foi muito na frente, a gente já está com uma taxa, começamos a subir em 2021, estamos com uma taxa de juros, no nosso entender, que já está bem acima do neutro, enquanto os Estados Unidos vão chegar agora perto do neutro e a Europa nem no neutro chegaram. Então, essa é a principal mensagem para a gestão. Diferentes estágios do ciclo econômico. O que acontece? Quando os países estão ainda no estágio que está os Estados Unidos, os juros sobem, isso pressiona ativos de risco, bolsa para baixo.
enquanto aqui no Brasil, que a gente já está começando a inverter a discussão, provavelmente os juros vão ficar com viés agora de baixa, tá? E as bolsas têm um potencial, né, de começar a subir. Eu queria agora entrar um pouquinho mais no detalhe, tá, da discussão de Estados Unidos, o que aconteceu nos mercados. Eu acho importante a gente ter uma noção de que lá fora tem muita coisa para acontecer ainda. Tá? Então, quando o presidente do Fed, né, quando o Federal Reserve começou a subir os juros ali em março, né, mal ele começou a subir, as condições financeiras apertaram muito forte. Isso foi o que a gente viu ali no primeiro semestre de 2022. A gente viu um forte aperto das condições financeiras, o mercado começou a discutir recessão ali no final, né, do semestre, e a queda dos indicadores de atividade, por um momento, levou o mercado a acreditar que o Fed iria desacelerar as altas de juros. Isso foi um pouco reforçado, sim, na última reunião do FONC. Eu acho que foi uma mensagem, no meu entender, até errada que o FONC passou, uma mensagem que ele poderia vir a desacelerar e terminar o ciclo um pouco antes. O que aconteceu? Os mercados melhoraram lá fora e quando saiu o indicador de inflação mais baixo, né, agora, em agosto, a gente viu o primeiro indicador de inflação, a inflação de julho, né, menor do que o esperado, quando juntou, né, um Fed que parecia mais dovish com uma inflação mais baixa, os mercados começaram a precificar uma desaceleração da economia americana, o Fed queria parar os juros e provavelmente, potencialmente, um soft landing. A gente discordava daquela visão dos mercados, parecia um mundo maravilhoso, e aí os mercados subiram bastante, quando, no final do mês de agosto, agora o Fed jogou uma ducha de água fria, que a gente chama em Jackson Hole, né, e veio com um discurso mais rock, tá? E aí sim, ele veio falando que vai subir os juros independentemente do que isso aí eventualmente possa causar, né, dor em atividade econômica e tudo mais. O meta dele é a inflação. E aí os mercados voltaram um pouco à realidade e aí as bolsas caíram mais forte na virada do mês. Então, eu acho que continuamos trabalhando com essa visão que o Fed passou em Jackson Hole. Os ativos de risco vão ter dificuldades de performar lá fora, o Fed vai continuar, mesmo que desacelere, ele vai continuar subindo e vai provavelmente deixar um high for longer, tá? Uma vez que ele pare aí no início, ali, meados de 2023. Europa e China, também, só lembrando, muito preocupados aqui, tá? Então, de ativos que nós estamos operando de Europa, basicamente estamos trabalhando com um pouquinho, eventualmente pequenas posições tomadas em Europa e vendidos na moeda europeia. Então, de posição, para finalizar aqui lá fora, diminuímos um pouco as posições, mas mantemos a mesma cabeça que trabalhamos ao longo de todo o ano. Um pouco menor, tomado em juros americanos, saímos da parte curta e alongamos um pouco com essa visão de que, mesmo que ele desacelere em algum momento, os juros americanos vão subir para um nível restritivo e devem ficar mais elevados durante um tempo prolongado. E, na parte de bolsa, a gente continua vendido, né, trabalhando o tamanho das posições americanas de acordo aí com o nível de preços da Bolsa Americana. Passando para o Brasil, eu acho que, conforme eu citei, a gente começou a ficar mais positivo ali em meados de julho e aumentamos as nossas posições otimistas na virada, tá? De julho para agosto, principalmente quando o Banco Central brasileiro deu sinais mais claros de que está, sim, no fim do ciclo. Então, a gente pensou, se ele vai parar em 13,75 ou 14, faz pouca diferença. A principal mensagem é que a gente está no fim do ciclo e, uma vez chegando aqui, a gente vai começar a discutir, né, quando é que, eventualmente, vem um ciclo de easing. Então, a gente começou a aumentar as posições em juros. Na virada ali de agosto, a gente aumentou bem a posição, principalmente em juros nominais, aplicamos bastante, junto com a nossa posição de juros reais, ali no início de agosto. O que a gente viu foi um rally muito forte dos ativos nominais, né? A taxa nominal brasileira caiu quase 200 basis points ali nas primeiras 2 semanas do mês, e aí sim a gente decidiu sair dessa parte, né? O DI futuro, né? Saímos e trocamos toda a posição por juros reais. Então, a gente reduziu a parte de juros nominais e aumentamos a posição em juros reais, basicamente juros reais intermediários. Tá? Então, a gente está ali em taxas ali entre 3 e 4 anos, é onde a gente acha que é o sweet spot da curva de juros reais brasileiros. Lembrando, essa discussão
do ciclo de easing, é uma discussão que vai durar bastante tempo, é uma discussão incipiente, ainda é muito cedo para isso, mas o mercado começa a discutir e tentar antecipar. A gente sabe que o que está caindo de inflação hoje é muito a parte de bens, né? A gente está vendo aí administrados, combustíveis, energia, né? A normalização das cadeias de produção faz essa parte de bens industriais melhorarem, mas a parte de serviços, conforme o Genta falou, ela vai ser o principal foco do Banco Central para a gente ver quando é que ele vai começar a cair os juros. Tá? Então, é uma discussão incipiente, a gente precisa entrar ali em 2023, no nosso entender, que aí a discussão vai ficar mais forte, mas a gente já está querendo se posicionar hoje. Tá? Então, começamos uma pequena posição agora, com o tempo e a nossa convicção, a gente pode ir elevando. E, para terminar, a gente também foi montando uma posição, já tínhamos um pouco ali em julho e aumentamos a posição comprada em bolsa. Tá? Então, tanto a posição índice futuro, quanto também montamos uma pequena posição, tá? Tentando focar qual é o tema. Né? O tema é queda de juros. Então, montamos também, com a ajuda do time do Marcos Peixoto, né? Do Peixoto, que vai falar daqui a pouquinho, a gente montou uma pequena posição, tá? Diversificada ali em setores de varejo, que são os setores que provavelmente, né, da economia doméstica que vão mais se beneficiar dessa discussão de queda de juros. Então, a principal posição é índice futuro, mas também temos uma pequena posiçãozinha ali nesse tema, queda de juros, e compondo aí uma carteira mais balanceada. Então, se você olhar a carteira do XP Macro hoje, ao longo do primeiro semestre, a gente estava muito lá fora com posições mais negativas. A gente está entrando esse semestre com posições mais balanceadas, lá fora ainda com viés negativo, mas no Brasil já com posições na direção oposta, com viés mais construtivo, mais positivo. Tá? Isso faz com que a nossa carteira fique mais balanceada, né? Não está numa direção só, e a gente consegue pegar essa divergência de performance, pelo menos no mês de agosto já aconteceu, a gente acredita que possa continuar acontecendo. Para moedas, para fechar aqui o meu speech, a gente está com posições menores, tem sido, de fato, o mercados mais difíceis, mas a gente está com uma pequena posição comprada no real, tá? E lá fora, conforme eu citei, diante do nosso pessimismo com a economia europeia, a gente tem posições vendidas no euro e vendidas também na libra esterlina. Tá? E o UK também está passando por dificuldades, então, em moedas, a gente tem um relativo aqui entre Brasil e Europa. Então, é isso. Depois a gente entra com mais detalhes no Q&A.